Olá pessoal, Ivan e FJ Tubes. Pessoal, vocês estão vendo aqui atrás a placa de fonte do H2B Supply, né, do Hugo Ribeiro. Essa placa de fonte eu vou começar a testar aqui para fazer uma montagem aqui do amplificador H2B. E aí pessoal, eu tive a ideia de abrir aqui essa playlist sobre fontes simétricas. Eu vou explicar aqui nesse primeiro vídeo por que eu resolvi abrir essa playlist e falar um pouco sobre fontes simétricas. É bom esclarecer que esse conteúdo que eu vou passar aqui nessa playlist sobre fontes simétricas, eu vou repassar um conteúdo como usuário que sou, né? Que na verdade aqui no canal vocês sabem e acompanham aí, eu não sou engenheiro, não sou técnico da área de eletrônica, eu sou apenas um usuário. Então eu vou repassar um conteúdo aqui que eu acho importante para as pessoas que gostam aí de montar seus próprios amplificadores. Eu vou repassar um conteúdo como usuário. É claro que a gente tem técnicos e engenheiros excepcionais que tratam desse assunto de fontes simétricas com muito mais propriedade do que eu, né? Posso citar aqui alguns, o amigo Luiz da Powertronic, que já fez vários vídeos aí sobre transformadores, fontes. Já vi vídeos do Jefferson da Alpha Kits, muito bons também, do Valdemar da Dema Info, né? E isso sem contar o próprio Hugo, né? Que desenvolveu essa placa aqui, que é a última que eu estou trabalhando nela, que, salvo engano, o mestrado ou doutorado dele foi justamente nessa parte de fontes, né? É um especialista em fontes também. Então, o que acontece? Nós temos um amigo Douglas também, que faz excepcionais vídeos técnicos, né, que também já falou aí algumas coisas sobre fontes. Enfim, eu devo ter esquecido aqui alguém, mas eu já convido esses amigos, né, que me dão aí a honra, inclusive, de serem até assinantes aqui do meu canal, né, porque eu não sou técnico e tudo, com muita honra que eu tenho eles aqui como assinantes. Eu até convido esse pessoal para fazer comentários e indicar esses vídeos que eles fizeram sobre fontes simétricas para amplificadores, para que os assinantes aqui do meu canal possam ter acesso a esse conteúdo. Eu não vou separar esses vídeos porque cada um desses amigos aí sabe o melhor vídeo e o melhor conteúdo, porque são muitos vídeos, muitos conteúdos interessantes. Bom, então, enfim, eu vou fazer aqui uma playlist mais ou menos dessa maneira que eu estou dizendo, como usuário e como uma pessoa que monta amplificadores, né, para o próprio uso, né? Dessa forma que eu vou fazer aqui esse conteúdo, não com dados técnicos que seriam de conhecimento de um engenheiro ou de uma pessoa que trabalha mais diretamente com essa área. Então, pessoal, para finalizar essa parte aí quanto aos amigos engenheiros e técnicos, eu inclusive deixo aí o convite aberto para que os amigos façam comentários aí, eventuais perguntas ou comentários de pessoas que ouvirem aí ou comentarem alguma coisa que eu vou falar por aqui sobre fontes simétricas. Bom, pessoal, por que falar de fontes simétricas? Por um motivo muito simples. Quando eu comecei a trabalhar a querer montar amplificadores, dos mais simples, né? Desde os mais simples, lá eu comecei com os mais simples, montando os mais simples, a coisa que eu mais tive dificuldade de entender foi a questão das fontes simétricas.
porque eu não entendia direito como que funcionava a fonte simétrica. Eu me embananava todo, eu não sabia qual transformador comprar, quais componentes comprar, qual fonte utilizar. Ou seja, eu fazia uma confusão tremenda com essa questão de fontes simétricas. E eu fiz tanta confusão com isso porque eu comprei transformador errado, comprei componentes errados, comprei placas erradas, enfim, eu bati cabeça de tudo que é jeito com essa questão de fontes simétricas. Por isso, nessa playlist, o que eu pretendo fazer? Eu vou mostrar para vocês, desde o início, vou mostrar um esquema de fonte simétrica, o que é uma fonte simétrica. É lógico que não vou fazer explicações técnicas sobre o funcionamento, mas vou mostrar para vocês como é uma fonte simétrica. Vou mostrar para vocês várias placas das que eu comprei aqui, desde a época que eu comecei a montar amplificadores, explicar alguns detalhes que tem nessas placas, repassar alguns macetes, alguns problemas que foram vivenciados por mim aqui nessa questão de fontes simétricas, e até a gente chegar aqui, ó, nesse modelo que aqui a gente tem um modelo, por exemplo, dos mais modernos que tem de fonte, né? Que pelo menos eu tenho contato, né, com a fonte com várias filtragens, várias proteções, enfim, alguns engenheiros aí, amigos, estão fazendo fontes aí dessa forma aqui. Mas a minha intenção é repassar o conteúdo de forma que, conforme o assinante aqui do meu canal, né, qual que é o perfil do assinante aqui do meu canal? É a pessoa que é inexperiente, que é iniciante no assunto, uma pessoa que é leiga, não é isso? E uma pessoa que de repente quer tentar uma montagem, quer montar seu amplificador e tudo. Então a playlist na qual eu vou falar sobre fontes simétricas, eu vou ter como objetivo isso: orientar essas pessoas que eventualmente ou por um motivo ou outro queiram tomar conhecimento sobre fontes simétricas e repassar algum conteúdo aqui da minha experiência com esse assunto aqui, que é um assunto que parece brincadeira, pessoal, mas eu vou comentar aí na playlist com os vídeos que virão pela frente, como que a fonte de alimentação do amplificador pode influenciar no desempenho do seu sistema de áudio. Com relação a esse assunto aqui de fontes simétricas, a gente tem aí uma sequência de assuntos a abordar que é muito interessante aí quando a gente vai tratar de fontes simétricas. Primeiro a gente tem a questão do transformador, né? Os trafos, trafo toroidal, trafo normal, potência do trafo, tensões, enfim, vários assuntos aí. Tem muita gente boa aí que fez excelentes vídeos sobre essa questão. Depois a gente tem a questão do esquema da fonte simétrica em si, né? Como que é a fonte simétrica, quais são os componentes necessários para que seja montada uma fonte simétrica de qualidade para o amplificador. Aí você tem alguns assuntos polêmicos, como a questão dos capacitores, tensões dos capacitores, a combinação da tensão dos capacitores com os transformadores, algumas filtragens que tem, enfim, as placas que tem disponíveis aí, aonde que você pode comprar placa de fonte, são muitos assuntos interessantes. Tem algumas fontes que já vêm com alguns filtros. Hoje a gente tem aí o desenvolvimento de algumas fontes que você pode variar a tensão. Enfim, tem uma série de questões aí a ser tratada e que eu pretendo falar aqui.
Eu pretendo também comentar aqui sobre uma experiência que, com o passar do tempo, por sorte, né, até por indicação do amigo Hugo Ribeiro, acho que tem uns 2 anos já, ele repassou a indicação, né, que foi comentada com ele, com um colega dele lá em Portugal, sobre a existência do QA, né, que é aquele equipamento que faz medições e tudo. Então o Hugo comentou comigo e tal, e eu fui um dos primeiros aqui no Brasil, inclusive, pelo menos que eu tenho conhecimento, adquirir esse equipamento e começar a usar e divulgar. E aí eu comecei a enxergar a influência dessas fontes de alimentação no funcionamento e medições, e principalmente THD e outras medições dos amplificadores, né? Então tem essa questão também. Isso influencia demais, tá? no desempenho. E por conta disso eu comecei a observar alguns problemas naquelas fontes que a gente monta num gabinete único. Então eu andei montando algumas fontes que eu comecei a chamar de fonte off-cabinet, né? Que é a fonte, ela fica fora do amplificador, e eu monto somente um amplificador dentro do gabinete para evitar que o ruído que é gerado ali na fonte repasse para o amplificador. Então é uma outra questão. Vou mostrar para vocês algumas dessas fontes que eu fiz aqui. E no final da playlist, se houver possibilidade, aí eu vou aproveitar o teste dessa placa aqui do H2B, essa fonte do H2B, e vou ver se faço com ela uma montagem que eu estou querendo fazer com ela para teste, uma montagem de uma fonte para que ela seja usada como fonte off-cabinet, né, fora do gabinete, para poder alimentar aqui algumas placas de amplificadores que eu tenho. E aí a gente repassa esse conceito que eu tenho usado aqui de trabalhar com a fonte fora do gabinete, como que eu faço, vou mostrar imagens, enfim, como que eu faço as montagens e tudo. Tudo isso aí para repassar informações e experiências para o pessoal interessado, tá bom? Agora, como todo assunto, pessoal, esse assunto de fontes simétricas, uma coisa que, isso aqui para finalizar esse primeiro episódio, uma coisa que eu pequei demais, vamos dizer assim, e eu acho que muita gente também incorre nesse erro, é uma questão seguinte: a gente tem preguiça de ler ou procurar informações que são repassadas sobre os assuntos, né? Eu até verifico muito isso aqui em alguns vídeos que eu faço por aqui. Pode ser que os vídeos não sejam interessantes mesmo, né? Eu não tenho aí muita capacidade, às vezes o conteúdo também não interessa, mas o que a gente vê é que as pessoas muitas vezes não têm paciência de procurar e ver o conteúdo todo, né? Eu digo isso pelo seguinte, porque eu incorri nesse erro. Por que eu errei muito lá no início? Porque eu começava a ver informações sobre fontes simétricas, eu não tinha paciência, e passava para um, passava para outro, ficava naquela ansiedade de querer montar a fonte logo, de montar logo o amplificador e colocar o amplificador funcionando. Resultado disso, eu pegava as informações aos pedaços, informações que estavam já disponíveis aí, que os técnicos, os engenheiros e as pessoas aí do YouTube já repassavam aí, para que a gente se instruísse sobre o assunto, né? Eu não me informava corretamente, ligava tudo aqui no afogadilho, e o que acontecia? Eu estourava os trem tudo da minha cara. Depois eu vou mostrar para vocês aí algumas placas estouradas que eu tenho aqui. Então, esse assunto, fontes simétricas, como acho que qualquer outro assunto, é bom que a gente tenha paciência, né, antes de ligar e montar e querer colocar o amplificador funcionando, verificar, né,
fazer pesquisa em várias fontes e tudo, e com calma e tranquilidade, né, sem aquela ansiedade, né, se é que seja possível isso, né, que a gente fica muito ansioso, né, para ouvir o amplificador funcionando. Que a gente tenha paciência de ver ou consultar as orientações que as pessoas estão repassando aí sobre o assunto, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Nos próximos vídeos a gente vai fazer uma sequência aí, como sempre, nas playlists, tratando desse assunto. E por último, eu vou deixar, se for possível, vou ver, a questão da montagem de uma fonte com essa placa aqui do H2B. Tá certo? Um abraço a todos, até o próximo vídeo aí da série.